Olá, hoje falaremos a respeito dos erros mais frequentes durante o isolamento absoluto e como a gente pode fazer para facilitar esse procedimento. Bom, em primeiro lugar, se você é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo Esgura, sou mestre e doutor em materiais dentários, especialista em dentística, já exerço a clínica há mais de 20 anos e há 2 anos venho aqui conversando com vocês a respeito dos diversos assuntos, não só dentística e materiais dentários, mas também tento trazer algumas outras especialidades, fazendo alguma entrevista ou trazendo algum ponto a respeito de outras especialidades que possam ajudar tanto quem está na graduação quanto a quem já está formado, mas quer melhorar a sua prática clínica diária. Okay? Então, muito bem-vindos e não deixe de deixar uma curtida aí se você gostou do vídeo, porque isso ajuda a divulgar mais aqui o nosso canal, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar a respeito do isolamento absoluto, dos erros frequentes que a gente encontra, que a gente vê os outros profissionais fazendo em relação ao isolamento absoluto. E vamos deixar isso também mais claro em relação a como deixar esse procedimento um pouco mais fácil. Em primeiro lugar, existe a questão do fazer ou não o isolamento absoluto, né? Então existem duas questões aí importantes. Uma é, se você é um aluno de graduação que está me assistindo, você vai fazer o isolamento absoluto sempre, porque você tem que treinar a sua habilidade manual para fazer o isolamento absoluto para quando for preciso fazer. Segundo, não existe restauração segura de resina composta sem um isolamento absoluto, ou pelo menos sem o contato da resina composta com a saliva. Se a gente não consegue fazer uma restauração que tenha contaminação, ou que seja contaminada pela saliva. Se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo uma restauração insatisfatória, que em pouco tempo vai falhar. E daí para a gente, como profissionais da área, a importância do isolamento absoluto. É importante, em primeiro lugar, então, eu vou colocar um erro frequente, é você não explicar para o paciente a importância de fazer um isolamento absoluto. A gente está falando aqui, como esse canal é mais de dentística, a gente fala do procedimento restaurador, mas a gente pode estar pensando também na cimentação de coroa, de faceta, etc. e tal, né? Mas a gente vai focar mais no procedimento restaurador. Explicar as vantagens para o paciente é importantíssimo, porque muitas vezes o paciente não sabe o que é o isolamento absoluto, muitas vezes ele não realizou esse procedimento em outro consultório e a gente deve enfatizar sempre para ele que nos casos, principalmente das restaurações inferiores, existe muita salivação, uma dificuldade de controle dessa salivação e que isso vai ser controlado ou melhor controlado com o uso do lençol de borracha. Devemos deixar claro para o paciente que esse incômodo vai ser temporário e vai ter muitas vantagens para ele, porque ele não vai sentir gosto de nada, de nenhum produto que você vai colocar sobre o dente, evitando então o contato de algum produto mais danoso com a mucosa. Enfim, então você tem um conforto, um desconforto inicial, mas um conforto posterior durante o procedimento restaurador que compensa. Então explicar isso para ele já facilita, porque já deixa ele mais aberto para esse tipo de procedimento. Então não existe uma desvantagem para o paciente, pelo contrário, existem vantagens também para ele ficar mais tranquilo lá enquanto você faz o seu procedimento restaurador. Em segundo lugar, não reconhecer os grampos indicados para cada situação clínica, tá bom? Então assim, na dentística, sem pensar muito na pediatria, a gente tem uma numeração fácil, muito fácil da gente lembrar. Em primeiro lugar, a gente pensa o quê? Nos dentes molares, a gente tem os grampos 200 até o 205, nos pré-molares do 206 até o 209, 210, 211 e 212 são os grampos para dentes anteriores. Em algumas situações especiais a gente deve usar. Em terceiro lugar, alguns detalhes em relação à prova do grampo, né? Evite provar o grampo sem ter um fio dental amarrado no grampo. Eu percebo que às vezes alguns profissionais ou estudantes levam o grampo em posição e vai fazer outra coisa, vai pegar outra coisa, aquele grampinho solta, o paciente pode deglutir ou aspirar. Então, muito cuidado com relação ao posicionamento do grampo durante o teste.
Então devemos deixar sempre amarrado no grampo um fio dental, justamente para que esse fio fique posicionado fora da boca do paciente e não exista o risco dele deglutir o grampo. Aqui o grampo, então, sendo provado num dente posterior, onde a gente tem um risco maior de, se ele soltar, o paciente vir a deglutir, mas o fio amarrado aqui, a gente pode fazer a pesca do grampo a qualquer momento. Em quarto lugar, posicionar o grampo da forma correta. Principalmente para esses grampos anteriores, 210, 211, 212, o profissional quase sempre coloca ele invertido no seu posicionamento em relação ao vestibular e lingual. Então aqui a respeito de um grampo anterior, que acontece um erro muito frequente de inverterem esse grampo, a parte mais inclinada de um grampo 210, por exemplo, 211, esses grampos anteriores. A parte mais inclinada é para vestibular e a parte mais arredondada sempre para palatina. Assim. Em quinto lugar, usar o arco errado. Então a gente tem o arco de Young e o arco de Otsby. São os arcos que são usados para isolamento absoluto. No caso da dentística, sempre vai ser o arco de Young. Não tem como a gente isolar vários dentes, e ainda mais jogando esse lençol de borracha para a região posterior, usando um arco do tipo Otsby, que é o arco usado na endodontia. Tá? Entre os arcos de Young, a gente tem aqueles de plástico e o de metal. Prefiro o de metal porque ele é mais leve e menor, sempre com a sua abertura voltada para o nariz do paciente, Então ele vai ficar sempre aberto na direção aqui do nariz. Então, em relação ao arco, esse é o arco correto, o arco de Young, que tem a abertura. Sempre a abertura fica voltada para cima, ou seja, para a posição do nariz do paciente. A convexidade do meu arco sempre voltada para vestibular. Então, a sexta dica, quando a gente for fazer as marcações, a gente deve tomar muito cuidado. As marcações de caneta, de onde estão posicionados os dentes em relação ao lençol de borracha. Então, aqui eu já estou com o arco montado, pronto para ser levado, ou para levar à boca do paciente. Se eu for trabalhar num dente posterior e vier fazendo as marcações sobre a oclusal dos dentes posteriores com o meu arco, principalmente nos dentes posteriores, o que vai acontecer? O meu arco vai estar extremamente esticado para o fundo. Quando eu soltar esse arco, as marcações que eu fiz vão estar um pouco distantes umas das outras. E aí isso é um erro comum. Por quê? Se a gente faz isso, se eu estico demais o arco e faço as marcações muito longe uma das outras, vai ficar um espaço muito grande de lençol, vai ficar muito lençol entre uma perfuração e outra. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir descer o lençol para a gengiva, em direção à gengiva do paciente. Tá, ok? Então cuidado com isso. Você tem duas opções. Na hora de fazer a marcação aqui, ou você solta um pouco o seu lençol, solta um pouco o lençol do arco, para você conseguir fazer a marcação mais fidedigna, mais real, principalmente nos dentes posteriores. Ou você pode fazer uma coisa que eu faço bastante também. Eu simplesmente marco a posição do último dente e venho seguindo a trajetória dos dentes anteriores. Ou seja, eu faço apenas uma linha, sem delimitar exatamente a distância entre os dentes. E aí, na hora de fazer a furação, eu dou um espaço de aproximadamente 1 milímetro entre os dentes. O que vai funcionar bem quando o paciente, obviamente, tem todos os dentes em posição, tem todos os dentes na boca. Se tiver alguma ausência, isso deve ser anotado. Começo a furação, então, na região mais posterior, a partir do início da minha marca. E aí eu dou aproximadamente 1 milímetro de distância entre cada furação. Então, os molares eu vou deixar
com o maior orifício. Os pré-molares eu vou girando, já pego orifícios menores, mas seguindo essa mesma orientação e deixando uma distância pequena, ou menor, entre os furos do que normalmente aconteceria se eu jogasse o lençol, esticasse o lençol para o fundo da boca. Em sétimo lugar, não limpar as perfurações, né? Então a gente vai fazendo as perfurações seguidas no lençol de borracha e esse lençol vai ficando cortado dentro dos orifícios do perfurador. Então sempre limpe os orifícios do perfurador, porque senão você não vai conseguir furar corretamente o seu lençol e aí ele pode acabar rasgando mais fácil. Lembre-se então de sempre limpar as perfurações onde o lençol fica preso, travado. Uma outra coisa, separar, ter o material correto, é claro que é fundamental, né? E uma das poucas coisas para que serve a espátula de inserção número 1, aquela espátula grosseira, né? Tem gente que restaura com ela, é muito difícil restaurar com a espátula de inserção porque ela é uma espátula grossa, grosseira. Ela é uma espátula para levar cimentos nas cavidades, né? Não é feita para levar resina. Tem gente que adapta ela até para resina. Mas você não ter essa espátula durante o isolamento vai te atrapalhar. Uma espátula de resina, ela pode quebrar durante o isolamento se você usar uma haste de uma espátula de resina para deslocar o lençol para baixo do grampo. Isso deve ser feito sempre com a espátula de inserção número 1, que é mais grosseira, justamente não vai nem rasgar o lençol e nem amassar durante esse procedimento. Lembre que depois que você leva o grampo, a primeira coisa que você faz é justamente soltar o lençol nas aletas do grampo, de forma que você vê a cor do lençol através do orifício em que você levou o grampo, naquele orifício em que a gente apoia a pinça. Na hora de levar o conjunto até a boca do paciente, ainda mais quando forem dentes posteriores, você pode acabar rasgando o lençol ao levar em posição. Então você pode soltar um pouquinho, mais uma vez, o seu lençol. Do arco. E aí você não estica tanto na hora de levar no fundo. Então a espátula de inserção número 1, aquela mais grosseira, né? Que geralmente a gente traz cimentos aqui dentro da cavidade. Ela é fundamental para você fazer o primeiro passo, que é liberar o lençol, ou colocar o lençol para baixo da aleta do grampo. Isso é fundamental para que o procedimento todo dê certo. Feito isso com a espátula, aí sim, com a ajuda do fio dental, eu trago as outras perfurações. Em último lugar, fazer ou não fazer amarrias. Bom, a gente deve pensar para que ela serve. Para que eu faço uma amarria? Né? É porque o lençol muitas vezes fica girado, fica vertido para o oclusal. Ele sai da cervical e eu não tenho uma correta adaptação do lençol, então, em cervical, que deve ficar em direção ao sulco gengival. Então, quando eu tenho um lençol que fica evaginado, existe a possibilidade da saliva passar e aí você fica contaminando o campo operatório. O ideal, então, é que você jogue o lençol para baixo. Algumas vezes, em alguns tipos de dentes, isso é mais difícil de acontecer naturalmente pela simples passagem do lençol. Então, nesses casos, a gente vai e faz a amarria. Então, é obrigatório fazer a amarria em todos os dentes? Pensando no procedimento clínico? Não é necessário, não é preciso. Por quê? Porque a gente não vai ter, muitas vezes, ao colocar o lençol, a gente percebe que o próprio lençol de borracha já fica numa posição favorável, já veda de forma adequada o sulco gengival e a gente já não vai ter, então, a presença da saliva dentro do campo operatório. Então já é suficiente
a simples passagem do fio quando você está colocando cada uma das perfurações. Ter feito as perfurações daquela maneira me facilitou para entrar os outros dentes. E aí a questão da invaginação do lençol. Se o lençol ficar muito para cima, a gente precisa sim fazer então as amarrias, se ele estiver subindo, né? Antes de você ver a necessidade da amarria, você ajusta a posição do lençol em toda a cervical, na cervical de todos os dentes. Ou seja, você já tenta jogar o lençol para a região cervical, para que ele se adapte primeiro lá. E aí depois você verifica a necessidade ou não de se fazer as amarrias. Ok, gente? Bom, uma dica rápida hoje então. Espero que tenha ajudado vocês, ou ajude vocês cada vez mais a realizar os procedimentos aí do dia a dia na clínica de dentística de forma mais fácil, mais rápida. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se tiver de repente algum tipo de assunto, algum tipo de enfoque que você acha que seja legal a gente fazer, estaremos fazendo num próximo programa, tá? Anotando para um próximo programa. Não posso deixar de pedir que você visite minha página rseguracursos.com, onde é uma plataforma em que eu tenho os cursos online, um curso bastante completo de cerâmicas e cimentação das cerâmicas, com tabelas, com os nomes dos materiais, dos cimentos que nós temos no mercado e como usar todo o aparato para fazer uma excelente cimentação das peças de cerâmica, e também um curso online de pino de fibra de vidro sobre as atualidades a respeito desse material, dos tipos de cimento também que são usados para a cimentação dele, de todo o protocolo clínico usado com os pinos de fibra de vidro. Além disso, me sigam também no Instagram, que é o local onde eu coloco, assim que é lançado um curso presencial, eu coloco as datas e as condições dos próximos eventos, dos próximos cursos, como o curso de resina composta e o próprio curso presencial de pino de fibra de vidro. Muito obrigado por me acompanhar aqui nesse canal e até uma próxima.